Bem, pessoal, vamos lá. Boa noite, vou desligar aqui para facilitar, né, a iluminação. Sejam bem-vindos aí, né, mais uma aula aí. Pega aí o teu livro, a gente vai usar o slide aqui, mas a gente vai também usar o material do livro. Eu sempre, deixa eu ficar aqui, tem que sair o áudio. Eu sempre costumo dizer para os alunos que, além do conteúdo do livro, eu procuro extrair outras coisas de fora, né? Tem muita coisa sobre logística, tá? Mas uma coisa é você fazer um curso online, uma coisa é você fazer um curso presencial, que tem uma diferença muito grande, né? No aprendizado. Só para a gente recapitular aí, galera, nós já falamos aqui, ó, desse novo livro, Planejamento de Operações e Distribuição de Estoque. Nós falamos sobre introdução ao planejamento e controle de produção, previsão de demanda, gestão da demanda, planejamento de operações, e hoje vamos pegar o capítulo 5 e o capítulo 6, ok? Opa, tem alguém aqui. Só um momentinho, deixa eu ver quem é que entrou aqui. Boa noite, Diego. Boa noite. Boa noite. Pega aí, por favor, página 45, tá? Página 45, eu vou compartilhar aqui a tela do computador para vocês aí, para vocês visualizarem. Opa, cadê? Planejamento, gente, mestre de produção. Vocês vão entender o seguinte, que tudo aquilo que a gente já tem falado aqui, ele vai se formando um quebra-cabeça. E a gente vai começando a ter uma noção muito mais profunda do que é a logística, né? Que a logística, reforçando, já falei isso, não é só transportar mercadoria. Mas a logística, o estudo da logística mais aprofundado, ele envolve muita coisa, né? Tudo que a gente já falou no primeiro livro, tudo que a gente está falando aqui hoje, sobre demanda, previsão de demanda. E aí hoje a gente vai casar esse conteúdo, os dois conteúdos hoje, capítulo 5 e capítulo 6. O primeiro assunto é falando sobre planejamento de produção. Vocês começam a pensar o seguinte: professor, cara, eu achava que logística era, por exemplo, como carregar uma mercadoria. Não é isso. Isso aí é algo que você aprende na prática, no dia a dia. Ah, professor, eu achava que o curso de logística... Olá, boa noite, Humberto. Ele ia me ensinar a como mexer uma paleteira. Então, não é isso. Logística não é isso, galera. A gente precisa ampliar nossa mente, ampliar o nosso conhecimento e entender que logística não é aprender a guardar a mercadoria, mas envolve uma série de conhecimentos, como nós falamos lá no primeiro livro, que a logística ela tem seus primórdios lá na Segunda Guerra Mundial, mas a logística ela já funcionava há muito tempo, né? Mas o que era aquilo? Naquela época não havia estudo. Hoje a gente sabe que existe um estudo mais aprofundado sobre isso aí. Só botar preto aqui, Humberto. Pronto. E aí, gente, planejamento mestre de produção. Quem já ouviu essa palavra? Planejamento mestre de produção. Nunca ouviu na vida de vocês, não é? Pois vão aprender hoje no curso aqui de logística. E eu espero, galera, eu espero mesmo que vocês possam absorver a essência de cada conteúdo, tá? A essência de cada conteúdo. Isso é o mais importante para vocês. Não é você decorar, né? Não é você decorar. Só para recapitular, semana passada falamos desses dois assuntos aí, né? Gestão de demanda e planejamento. E planejamento de vendas e operações. Que vai casar, para mim falar sobre planejamento mestre de produção, eu preciso entender que gestão de demanda. Então, um conteúdo, ele vai puxar o outro conteúdo e vai montando aí o quebra-cabeça, ok?
Nesta aula vamos falar sobre planejamento mestre, como já falei. E aí, o que você entende, né, por planejamento mestre de produção? Tem que botar no silencioso aí o áudio, senão vai dar... Ó, o que você entende? Você não tem nenhum conceito. Quem leu esse conteúdo em casa? Nenhum de vocês, né? Amor, cadê meu livro? Eu deixei aí em cima, semana passada. Ixi, já nem sei onde tá guardado aí. Eu sei como é que é. Também já... Eu não culpo vocês não, eu sei como é que é. Eu trabalhei muito. Trabalhava e estudava. É ralado, mas, gente, se esforcem. Tô me ajeitando pra ir. Diego, meu amigo. Alô, Diego. Vou desativar aqui o microfone dele, tá, gente? Porque senão... Tá me ouvindo aí direito, né, Diego? Beleza. Vamos lá. Tá, opa. Tá. Gente, pega aí o teu livro. Ele vai falar no primeiro capítulo sobre planejamento estratégico. Para me entender, eu vou tentar detalhar para vocês ao máximo que o planejamento... Professor, não tá saindo áudio não, professor. Não tá saindo áudio? Oi, tá me ouvindo? Diego, tá me ouvindo? Alô, Diego? Diego, tem como alguém entrar aí rapidinho? Só para ver se está saindo o áudio. Só para por favor, não é? Diego, tá me ouvindo? Porque se ele estiver saindo, não vai sair a gravação aqui também. Alô? Oi. Dá um sinal aí, Diego. Tá dizendo que tem... Humberto. Opa. Oi. Saiu aí? Beleza. Pode. Pronto. Maravilha. Então tá saindo o áudio, né? Então, acho que é no microfone dele lá. Diego, qualquer coisa, aumenta o teu celular aí, o microfone. Vamos lá. Falar sobre planejamento mestre. Grava essa palavrinha aí. Planejamento mestre de produção, PMP. Qual a importância disso, gente? Tenta trazer o conteúdo para a realidade de uma empresa. Tenta trazer esse conteúdo para a tua empresa mesmo, para você entender como é que eu vou aplicar, professor, esse conteúdo na minha empresa. Tem como aplicar? Tem. Previsão de demanda? Aplica a previsão de demanda. Planejamento mestre? Aplica. Eu vou te mostrar detalhes para você entender o que é o planejamento mestre e como eu aplico isso dentro de uma indústria. Mas eu vou começar lembrando vocês o seguinte, que quando eu falo de planejamento mestre, lá na frente eu vou falar de ERP. O que é o ERP? É uma sigla inglesa aí, né? 3 palavrinhas em inglês, que nada mais é softwares, programas que as empresas utilizam hoje para fazer o planejamento mestre, para fazer a previsão de demanda, para fazer uma gestão de estoque, software. Mas você precisa sair daqui hoje, eu quero que você saia aqui da aula hoje, entendendo. Não vão dormir aí não, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês estão cansados aí, trabalharam, ralaram no sol, carregando pedra, enchendo laje, mas a vida é essa, galera. Quem muito se esforça, Deus abençoa, né? Amém, igreja. Olha aí, gente. Entenda que planejamento mestre está ligado ao planejamento estratégico de uma empresa. Toda empresa, gente, quer seja de pequeno, grande, médio, grande porte, precisa pensar nisso aí. Acompanha comigo aqui
apesar de dizer que está no teu livro, mas eu joguei uma outra essência aí, ó. O setor de produção, eu estou falando de produção, tá? Aí você já pensa em que uma panificadora, um restaurante, uma Guararapes, ela produz, toda empresa que produz é um dos responsáveis para fazer produção. É um dos responsáveis para fazer estratégia da empresa acontecer. Então a produção, gente, ela é um dos principais setores dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e ela tem um grande poder. Não é só vender. Eu acho que venda e produção tem que caminhar junto. Não adianta ter uma boa equipe de venda e não ter uma boa equipe de produção. Vocês concordam? Não adianta ter uma boa equipe de produção e eu não tiver uma boa equipe de venda. E assim por diante. É igual na escola. Eu represento a produção. Eu represento a produção. Né? Porque eu estou produzindo conteúdo, produzindo aulas. Mas tem equipe de venda que vendeu o curso para vocês, que ofereceu, que eu pagando para vocês. Não adianta eles venderem lá e chegar aqui não ter uma boa produção. Então, para vocês entenderem, é um dos setores responsáveis, tá? Ó, por meio do desenvolvimento, isso aqui eu acho que não está no teu link dessa foto aqui. Se quiser bater foto, bate foto, de ação e controle, tá? Esse setor, ele transforma as decisões estratégicas da empresa em realidade. Então, o que eu quero que você pense? Se eu estou falando de plano mestre de produção, eu preciso entender que a produção dentro de uma empresa, ela é responsável para fazer a coisa girar. Só que não é só produzir de qualquer jeito, não é fazer o que dá na cabeça, ela precisa se planejar, ela precisa se organizar, ela precisa ter um plano de ação, ela precisa ter controle, pode bater foto se quiser. Então, esse setor que é de produção, dentro de uma empresa, é um setor estratégico. Ok? Só para introduzir. Quando eu falo de planejamento mestre, por que ele tem essa palavra mestre de produção? Você vai ver lá na frente, já te dando um spoiler aqui, que esse setor de produção aqui, quando ele é bem organizado dentro de uma empresa, de uma indústria, ele não vai deixar faltar produto. Ele não vai deixar faltar produto. E ele vai não só deixar faltar, mas ele também não vai fazer para sobrar. Ele é muito bem organizado, tá bom? Posso passar aí, galera? Lá. Olha aí, continuando. O planejamento estratégico busca o quê? Maximizar, aumentar os resultados das operações. Ele aumenta o resultado das operações. Aqui. Ele produz, mas ao mesmo tempo ele tenta minimizar os riscos nas tomadas de decisão da empresa para não ocasionar e ter prejuízo. Então, planejamento mestre, já vai gravando na tua cabeça, nada mais é do que um planejamento estratégico, cara. Professor, eu vou sair daqui. O que é o planejamento mestre? Eu não entendi nada da aula de hoje. Vai entender. Planejamento mestre, que é o primeiro assunto, ele é isso aqui, ó. Um planejamento estratégico dentro da empresa. O que busca esse planejamento estratégico, professor? Aumentar a produção, a operação, mas ao mesmo tempo ele procura minimizar risco. Para isso precisa ter um bom planejamento nas tomadas de decisão da empresa, ou seja, esse planejamento estratégico tem como propósito que, gente, aumentar os lucros da empresa e diminuir prejuízo. Então, se eu fosse você,
É, eu costumo assim, eu aprendo assim, gente. Eu estou estudando para concurso, né? Como é que eu aprendo? Eu vejo uma aula, geralmente eu não escrevo tudo, porque é muita coisa, né? Mas cada um pode escrever se quiser. Eu faço assim, ó. PMP, esse é o assunto, ok. Eu já entendi. Primeiro ponto, que é o quê? Um planejamento estratégico. Que mais? Ele busca resultados. Que mais? Minimizar riscos. Que mais? Eu pego só os pontos aqui, principal. Ó. Aumentar lucro. Que mais? Diminuir prejuízo. Aqui eu fiz o esqueleto, já entendi o assunto todo. Esse é o esquema para quem faz prova, concurso, estuda, faz esse esquema aqui que eu aprendo mais rápido aqui. Ok, gente? Então, vamos lá. O que é planejamento mestre? Só ele aprendeu, gente? O que é planejamento mestre? Vamos lá. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo esse assunto. Professor, eu aprendi PMP, Planejamento Mestre de Operações, que está dentro da logística isso aí, que quem não aprende logística não sabe desse termo. Então eu sei que planejamento mestre é o quê? É um planejamento estratégico dentro das empresas que buscam o quê? Aumentar a produção, mas diminuir prejuízos, né? Diminuir riscos. Então, aumentar lucro, mas ele está ali para organizar a coisa. Isso aqui, gente, é feito. Quem que faz isso aqui, professor? Quem planeja isso aqui? São os gestores da empresa. Essa é a realidade. Você não vai ver alguém do operacional fazendo isso aqui. Quem vai cuidar disso é o gestor da empresa. Ele que vai organizar e analisar se a empresa dele está tendo prejuízo, se a empresa dele está produzindo certo, por que está sobrando, por que está estragando, por que planejamento mestre. Mas vou explicar mais detalhe para vocês. Vamos lá? O que é planejamento mestre? É um planejamento estratégico. O que é? Eliminar prejuízos. Não sei se isso está no teu livro, mas talvez eu trouxe de uma forma diferente aqui. Eliminar prejuízos e otimizar a produção são sinônimos de um PMP bem elaborado. Pronto, definiu aqui. É o que? É estratégico, elimina prejuízo e otimiza a produção. Otimizar a linha de produção na manufatura já não é uma opção. O que é manufatura, gente? R$1.000 para quem responder. Vocês perderam, tá vendo? Vocês não estudaram, não? Lá no ensino médio, né? Fala sobre isso aí. Manufaturado, produtos O próprio termo aqui, gente. Fatura, produção feita na mão. Produtos manufaturados são produtos fabricados na mão, tá? Então ele fala o que aqui? E quando eu quero pensar, gente, em otimizar uma linha de produção, na manufatura já não é uma opção, e sim uma necessidade que evita prejuízos, garante lucratividade para a empresa. Então, eu estou começando a entender o conceito de plano mestre, né, de operação. Ok? Está aí, ó, plano mestre. Isso aqui se aplica a quê, professor? Aquela mulher que vende brigadeiro, o padeiro, qualquer pessoa, o cara que vende pastel. Oi? Ele tem, isso aqui se aplica a qualquer situação. Vou te dar um exemplo já aqui. E qual é a importância? Qual é a importância desse plano mestre? Vamos lá. Ele é essencial. Estava escrevendo lá, amigo? Estava escrevendo lá, né, Raul? Não, estava não? Ele é essencial para um bom planejamento de produção, definindo
Ó, você vai começar a ver que esse planejamento, ele define data de entrega, calcula a quantidade de unidades que podem ser fabricadas, tá, em determinado tempo. Geralmente o período cobre poucas semanas, podendo chegar de 6 a 1 ano. Vocês vão ver, daqui a pouco vou te mostrar um vídeo aqui, que esse planejamento mestre, ele trabalha a curto prazo, que vai de 6 meses a 1 ano. Nesse vídeo que eu vou te mostrar, ele vai fazer na prática o plano mestre, por mês. Vai fazer na prática. Então, é muito importante para qualquer setor produtivo, tá? Vamos lá. Dá uma olhada no teu livro aí, galera, por favor. Pega aí o teu livro na página 45. Deixa eu olhar aqui algo. Vira aí para outra página aqui, 46 agora. Tudo que está aqui no slide. Ó, ele vai falar aí sobre, bem aqui, ó. É importante ressaltar que dentro de uma empresa existem níveis de hierarquia. Vou falar para vocês daqui a pouco aí sobre isso aí. Beleza? Vamos lá? Ó, o plano mestre, gente, olha só aqui para mim, por favor. O plano mestre de produção é a etapa fundamental do planejamento de produção da sua indústria. Qualquer coisa, indústria, qualquer coisa, tá? Ele vai priorizar o que? As ordens de fabricação mais importantes, ele vai definir prazos, ele vai utilizar mão de obra, equipamentos, orçamentos e utilizará de forma otimizada a sua capacidade de produção. Tá? Então, pensando numa indústria, o PMP, o plano mestre, ele é fundamental para que as coisas andem, para que as coisas funcionem, prazo, quantidade, ordem de fabricação e assim por diante. Vamos lá? Registro de um plano mestre. Olha só, o PMP, ele é constituído de registros com escalas de tempo, né, que contém para cada produto final as informações de demanda e estoque do nível atual. Por isso que eu falei assim, a gente falou de gestão de demanda na semana retrasada. Então é a mesma coisa, um planejamento estratégico, o planejamento mestre, ele vai buscar tudo isso aí, ó. A previsão de demanda, né, o tempo de reposição de estoque, previsão de vendas, né? Usando esta informação, o estoque disponível, ele é projetado à frente do tempo. Vocês vão ver daqui a pouco no vídeo, vou te mostrar que esse planejamento mestre aqui, ele projeta sempre à frente. Vou escrever aqui rapidamente para te dar um spoiler aqui. Necessidade de escrever aqui. Ó, uma empresa, ela tem uma demanda, vamos lá, de 10 produtos por dia. Ela tem uma demanda de 10 por dia, mas ela tem um estoque, né? Estoque inicial, vamos dizer aqui, de 20. Né? No primeiro dia, ela tem um estoque inicial, ela consome 10, né? Ela tinha 20, consumiu 10, ela tem 10. O plano mestre aqui embaixo, ele tem que dizer o seguinte: bem, se eu tinha 20, olha só, para você entender, se eu tinha 20 e consumiu 10, eu fiquei só com 10. E agora, eu tenho que produzir mais quanto? Porque eu tenho no segundo dia do mês. Bem, se o meu consumo médio é 10 e eu fiquei só com 10 porque foi consumido 10 aqui, eu não vou deixar em branco, eu tenho que produzir pelo menos mais 20. Mais 20. Porque
ficou só 10 aqui, então já vai consumir 10 aqui, e esses 20 aqui já vai ser usado para o terceiro dia, já vai ficar 10. Então você vai ver que o plano mestre de produção, ele já o que? Esse que está indo aqui, ó, usando essa informação de demanda, ó, informação de demanda, por isso que é importante saber quanto que eu vendo, quanto que eu produzo, tá? E o estoque, ó, ele começou a semana com 20, tá? Mas no final do dia vendeu 10, ele ficou só com 10. Então, olha só o que ele fala, usando essa informação, o estoque disponível ele é projetado à frente, ó. Para o segundo dia, ele já produziu mais 20, tá? Quando não há estoque suficiente para satisfazer a demanda futura, quantidades de pedidos são inseridos na linha do PNP. Vocês vão ver daqui a pouco que é muito simples isso aqui, mas não tem como fazer um planejamento mestre de produção se eu não sei qual é a minha demanda. Eu tenho que saber qual é a minha demanda, tá? E eu preciso saber qual é o meu estoque. Uma vez que eu sei, gente, a minha demanda e o meu estoque, eu vou poder produzir o planejamento mestre de produção. Então, ele sempre se antecede a minha necessidade do próximo dia ou do próximo mês. Isso é o plano mestre. Ele prepara você para não ficar. Mas vocês entenderam aqui a lógica que eu falei aqui? Eu tenho um estoque tanto, mas o meu consumo, a demanda é tanto. Se eu sei que vai consumir isso em um dia, 2 dias, então eu preciso fazer um planejamento mestre, que é o meu planejamento estratégico, para antecipar aqui, ó, que ele fala aqui, ó, projetar à frente no tempo. Vou deixar acabar, vou te explicar mais na frente aí. Mas é basicamente isso o planejamento mestre, ele antecede, entendeu? Tem que ter esses dados em mãos aí. Olha aí, devido à grande demanda no mercado de produzir cada vez mais em menos tempo, atualmente as empresas têm buscado por métodos que reduzam custos e o tempo de produção, tá? Para que não percam espaço para os concorrentes. É aquilo que a gente já falou de estoque, de demanda. Quando é o tempo de reposição que eu tenho que fazer? O plano mestre é isso. Eu identifico também qual é o momento certo para me produzir, para não perder, para não parar, para não acabar, para não faltar na minha empresa. E a gente leva, claro, lembra que nós falamos semana retrasada sobre preço de gestão de demanda? São vários fatores que levam também em consideração, por exemplo, a demanda, tempo, período de festas, eu preciso mesmo ver. A gente fala muito de panetone, porque as empresas elas já estão antecipadas, elas já estão na frente. Você vê hoje o panetone já está no supermercado. Por quê? Ele já se organizou. Então ele já fez um planejamento mestre de produção para não faltar no seu estoque aí. Tá? Dentro desse cenário é que surgiu o plano mestre de produção. Dentro desse cenário aí de incertezas, de dúvidas que as empresas tinham, se tinha que produzir, se não tinha que produzir. Quais são as etapas, galera, do plano de produção? Deixa eu ver se aqui no teu livro ele fala sobre isso. Ele vai falar aí, mas aí a gente vai também seguir aqui para ficar mais claro para vocês. Mas daqui a pouco a gente volta no livro aí, tá? Quais são as etapas? Para que se obtenha êxito com o plano mestre de produção, ele deve ser dividido em algumas etapas básicas. Abaixo, separamos as mais utilizadas para que você entenda melhor como funciona. Vamos lá. Previsão de demanda. Lembra que eu falei para vocês? Então, professor, eu quero que o senhor me explique como é que eu vou fazer uma previsão, um plano mestre. Primeira coisa é isso aí, que nós já falamos semana passada. Eu preciso fazer uma ótima
previsão de demanda. E ela nunca vai ser exata, gente. Tá? A previsão de demanda nunca vai ser exata. Ela vai sofrer variações. Isso depende muito, porque às vezes você tem uma demanda, vamos dizer assim, uma demanda previsível. Pelas estatísticas, pela média dos anos que a gente já vendeu, a gente vai comprar tantos panetones. Mas na verdade pode sofrer imprevisto, crise econômica, crise de pandemia, desemprego, comércio caro. Então, eu posso ter uma previsão até bem elaborada, baseada em dados, mas ela pode sofrer problemas, né? Variações aí. Então, vamos lá. A primeira etapa é a previsão de demanda, relacionada ao planejamento de curto, médio e longo prazo. Essa fase preliminar busca fazer o quê? Previsão de vendas. Já falamos sobre isso aí. Ou seja, calcula-se quanto a fábrica vai vender em uma temporada, um mês, um ano, para que você tenha uma ideia de quanto deve produzir. Então, eu só vou produzir baseado na demanda, baseado nas vendas que eu já tive no histórico. O primeiro passo é isso aqui. Tá bom? Segundo passo, eu preciso fazer um planejamento da capacidade da minha produção. Como o próprio nome já sugere, nessa fase é feita uma previsão. Será que eu tenho uma previsão de demanda? Previsão de demanda é de 100 unidades. Mas qual é a minha capacidade da minha empresa de produzir isso aí? Isso é planejamento médio. Ok, gente? Para que isso ocorra, considere-se alguns pontos importantes, como aquisição de maquinário, matéria-prima, né? Por exemplo, eu não sei se alguém na casa de vocês, a esposa de vocês, vende alguma coisa, produz alguma coisa. Tem alguém na casa de vocês que vende alguma coisa? Doce, bolo, alguma coisa? Nada? Ninguém vende nada na casa de vocês? Interessante, né? Mas tá, vamos lá. De repente você cria um Instagram lá de doce, brigadeiro, tal. Aí alguém liga para você: olha, cara, quanto é que você cobra para fazer uma festa de 15 anos? Quanto é que você cobra para fazer 10 mil doces? 10 mil, você não é acostumado a vender 10 mil. A demanda é 10 mil, tu já sabe. Tá, mas tu tem capacidade para fazer esses brigadeiros, tem equipamento, tem estrutura física. Isso é planejamento médio. Tá? Que mais? Planejamento de materiais. Eu estou montando o meu plano médio de operação. Tá? Demanda, planejamento de estrutura, materiais, né? Para que o plano médio seja realmente bem sucedido, é preciso também o que? Delinear a quantidade de materiais exato que vai ser necessária para a produção. Feito isso, consegue-se gerar uma boa previsão de quanto comprar de cada material. Eu tenho dinheiro para comprar esse material, igual a minha casa. Eu deixei uma casa lá no Pará, construí minha casa lá, de 3 quartos. Comecei com R$2.000, né? Era o que eu tinha. Deu para comprar um pouco de tijolo, 1 milhão de tijolo, cimento, pedra, só para fazer o alicerce e deixar só a estrutura levantada assim. Os quartinhos separadinhos. Só que eu não fiz nenhum planejamento, cara. Entendeu? Então demorou tempo para me construir minha casa. E eu me lembro que a minha casa era assim. Eu não sei quantos pedreiros passaram por lá. Mas foi muito pedreiro que passou por lá, gente. Porque eu nunca tinha dinheiro suficiente para terminar a obra. Então, os quartos, eles foram rebocados assim. Eu chamava um pedreiro: cara, quanto são a diária? A diária é tanto. Mais um ajudante é tanto. Tu reboca um quarto em um dia, reboca. E assim eu ia fazer na minha casa. Banheiro, porque quando eu precisava de novo daquele pedreiro, ele estava ocupado em outra obra. Então, ele ia ficar me esperando, né? Porque demorava. Mas é mais ou menos assim, gente. Eita lasqueira, tá molhando tudo aqui.
O planejamento mestre, ele busca isso aí, ele busca planejar, né? Planejamento de materiais. Quanto que eu vou precisar para isso aí? Uma vez que eu sei quantos materiais eu vou precisar comprar. Que mais, professor? Planejamento e controle de capacidade. O que é isso? O intuito dessa etapa é fazer o planejamento da capacidade produtiva para se determinar qual o tempo gasto dessa produção. Será que eu garanto entregar esses brigadeiros? Será que eu dou conta de entregar o que eu estou vendendo? Isso é planejamento mestre, gente. Isso induz o quê? A identificação de gargalos e estimativa de prazos, além de facilitar os planejamentos futuros de obtenção de dados. Ok, gente? Estão gravando aí? São as etapas para fazer um bom planejamento médico. Está aqui. As 4 etapas estão aqui, gente. Tá? Pedidos, demanda, lembra que eu falei? Previsão, os itens, datas, situação do estoque e, por último, a capacidade de produção. Isso é o plano médico de produção. Para mim produzir algo, eu preciso olhar para esses 4 pontos aí. Bate aí foto aí para ver se... Joga no grupo depois aí para quem faltou. Ok? Tá aí, ó. 4 etapas. Aí no teu livro, gente, só pra gente ler aí, bem na página 46, é importante ressaltar que dentro de uma empresa, bem aí no parágrafo aí, ó, página 46, é importante ressaltar que dentro de uma empresa existem 3 níveis hierárquicos, e cada um deles possui uma responsabilidade no planejamento estratégico, tá? Primeiro nível, corporativo, define estratégias globais. Esse nível corporativo é o nível mais alto da empresa, aquele gerente, diretores, aqueles mega cabeçudos lá, né? Então, ele define estratégias globais, apontando áreas de negócios na quais a empresa irá participar, e a organização e distribuição dos recursos para cada uma dessas áreas, ao longo do tempo, com decisões que não podem ser descentralizadas. Por exemplo, nós somos hoje aqui, o Sebrae é um grupo chamado Holding. O grupo Holding possui várias franquias. Nós somos uma das franquias do grupo Holding, que é o grupo Sebrae. Então, esse nível lá em cima é o nível corporativo, que eles definem coisas mais amplas para as franquias da Holding, né? Cacau Show, trabalhando na Cacau Show, né? O nível corporativo é aquele nível lá em cima, os diretores, tá? E mais abaixo, o nível da unidade de negócio. O que é, professor? É a subdivisão, mais abaixo, ó. É a subdivisão do nível corporativo, tá? Nível corporativo. E a gente vai o quê? É tipo uma hierarquia, né? Aqui em cima está o nível corporativo. Mais abaixo, nós vamos ver subdivisões. Olha aí. Chamado de nível da unidade de negócio. Então, mais abaixo aqui. Ok? São subdivisões. E mais abaixo aqui, o nível funcional.
Esse nível está associado à política de operações das diversas áreas funcionais da empresa. Aquele nível lá embaixo, supervisor, encarregado, né? Mais ou menos assim, galera. Tá? Então, só para esclarecimento, ele está ressaltando que dentro das empresas existem 3 níveis hierárquicos. Pode ter mais de 3? Pode. Tá bom? No 05.2, ele fala sobre estratégia de produção. Deixa eu apagar aqui. A estratégia de produção diz respeito à definição de um conjunto de práticas que devem sustentar a vantagem competitiva da empresa, ou seja, a vantagem econômica da empresa sobre os seus concorrentes. Já falei isso para vocês aí. Vira a página aí. Critérios de desempenho na produção. Tá? Bem aqui, ó, os principais critérios, mais abaixo aí, ó, os principais critérios de desempenho com as quais a produção deve agir são colocados em 5 grupos. Só para efeito de conhecimento, tá, galera? Para efeito de conhecimento, custo. Produzir bem serviços a custo mais baixo do que a concorrência. Critérios para desempenho de produção. Custo. Custo é importante, sim. Qualidade é importante, sim. Desempenho de entregas, sim. Flexibilidade, ser capaz de reagir de forma rápida, sim. Inovatividade, sim. Ética social. Marca isso aí, dá uma... Porque eu acho que isso aqui tudo que é importante para qualquer empresa, galera. Qualquer empresa, ela tem que atentar para os custos, para a qualidade do produto que ela está vendendo, é isso? Desempenho, flexibilidade, uma empresa tem que ter, inovatividade, tudo isso são critérios de desempenho para a produção. Bom, vira a página aí. Ele fala aqui, ó, de áreas de decisões na produção, página 48, tá? Ele fala aqui, ó, apresentamos, na sequência, apresentamos as principais áreas, tá, de decisões no sistema de produção. Tudo nós estamos falando de plano mestre, de produção. Só que ele vai destrinchando aí, né, principais áreas de decisão do sistema de produção. Primeiro, instalação, localização geográfica, tamanho, volume, capacidade de produção, tecnologia, organização, recursos humanos, qualidade, planejamento e controle de produção. Tudo isso aqui, gente, é administração pura. Isso aqui é administração pura. Tudo é administração. O que vocês estão aprendendo aqui hoje, vocês aprendem no curso de administração de empresa. Tudo isso aqui você aprende na faculdade. A importância da instalação, a importância do RH, da qualidade, do planejamento, tudo isso você aprende aí, tá? Deixa eu passar aqui. Em quais níveis o plano mestre trabalha? Aqui, ó, no planejamento e controle da capacidade. Deixa eu ver se está aqui. Tá? Planejamento e controle da capacidade. Ele trabalha. O intuito dessa etapa é fazer o planejamento da capacidade produtiva de um produto para se determinar qual o tempo gasto na produção. Isso induz a identificação de gargalos e estimativa de prazos, além de facilitar os planos futuros com obtenção. Então, em quais níveis de planejamento e controle? Sim. O que mais? Ó, quais os benefícios, gente? Está aqui, ó. Anota isso aí, eu acho que nem tem aqui. Importante, já que a gente está falando sobre isso aí, quais são os benefícios? Que a gente já falou lá no começo também sobre isso aí, né? No começo a gente falou, mas
otimizar a capacidade produtiva, ajudar a tomada de decisões e reduzir prejuízo. Vou te mostrar um vídeo mais uma vez. Opa, oi? E vai ter, tá ok. E vai ter um gráfico que vai te mostrar como se faz o plano mestre. Mas é isso aí, gente. Quando eu faço esse planejamento, eu vou otimizando a produção, me ajuda a tomar decisões certas, tá? E reduzir prejuízos caso tenha falta, né? Você sabia que prejuízo não é só quando você sobra, gente? Prejuízo também é quando falta. Não leva para prejuízo só quando falta, quando sobra. Você tem prejuízo quando você não tem produto também no seu estoque. Aí você vai ver que o planejamento mestre ele vai ajudar a você se planejar para não faltar, ok? Tudo que está no seu livro aqui, está aqui transmitindo, tá? De uma forma mais diferenciada. Não que o livro não é bom sim, só que eu trago numa linguagem mais fácil para vocês. Vira a página aí, página 50 agora. Bem aqui embaixo, gente, ó. Bem aqui, ó. Simplificando. Bem aqui, ó. Olha o exemplo que ele vai te dar aqui, ó. Simplificando, ok? Página 50, bem no meio, tá? Tá ok? Simplificando, vamos lá. Simplificando. Quando uma empresa elabora um plano de produção, ela está pensando na fabricação daquele bem para daqui a alguns meses, trimestre e anos. Olha o exemplo. A padaria, ela está pensando nos insumos para a produção de pães, para daqui a vários meses. Além disso, no plano de produção, a empresa está pensando na produção de famílias de produto, ou seja, mix de produtos, né? Sabe o que é mix de produtos, né, gente? Mix, variedade de produtos. Voltando ao exemplo da padaria, seria como dizer que a padaria está pensando na produção de pães em geral, pães francês, baguete, caseiro, dentre outros. Por outro lado, quando falamos de PMP, referimos-nos à produção, olha só, vamos ler com pausa, que acontecerá na semana, e pensamos na produção de produtos específicos. Assim, a padaria, ao formalizar seu plano mestre de produção, ela está planejando o quê? A produção do pão para os próximos dias. Então, olha só, estamos dizendo aqui. O planejamento estratégico ele pode definir para meses, mas quando eu falo de um planejamento mestre de produção, eu falo para curto prazo, para amanhã, para daqui a uma semana, tá? Ademais, vários setores da empresa estão envolvidos na elaboração, vários setores. Essas áreas têm um contato mais direto com a área de produção, tá? Vamos lá, gente. O setor de compras. Vocês acham que o setor de compras está ligado diretamente com a produção? Sim. O setor de vendas está ligado diretamente com o setor de produção? Sim. Porque eu só vou produzir se eu souber quanto que eu vendo. Então está ligado. Tá? Olha o que ele fala aqui. Elas podem fornecer informações necessárias para a tomada de decisão ou utilizar as informações advindas do PMP com o tempo de produção de um bem, por exemplo. Olha só, a seguir relacionamos a participação de cada área no PMP. Preste atenção. A área financeira coordenarão os gastos com compras, estoques, hora extra de funcionários, manutenção de instalações e equipamento. Então, o setor financeiro está ligado com o planejamento mestre? Está ligado.
Tá? O marketing, sim, passará para seu plano de vendas, né? E a previsão da demanda para os períodos analisados. Marketing está. E a engenharia, sim, fornecerá o quê? Os padrões atuais de tempos e consumos de materiais para execução. A produção, sim, colocará suas limitações de capacidade, instalações. Compras, como eu falei, sim, informará o quê? As suas necessidades referentes à logística de fornecimento externo. Recursos humanos, sim, apresentará seu plano de contratação e treinamento pessoal. Final de ano, gente. Ela tem que comprar geladeira. Oi? Tá voando. Então, final de ano, as vendas aumentam. Recursos humanos, mais contratações, né? Mais compra, mais marketing, mais venda. Então, eu tenho que planejar para isso aí, tá? Para concluir aí, ó, cada um desses setores tem seu próprio plano focado em suas necessidades. Beleza? Olha aqui pro telão, por favor, gente. Conheça a seguir algumas situações em que o plano mestre de produção ele pode ajudar seus gestores na produção a tomar decisões. Vamos lá, se não está no teu livro. Setup do maquinário. Não dá de ler, mas eu vou ler para vocês. Tá? Olha só. Muitas plantas têm equipamentos que se adaptam para processar diferentes produtos. Ok. Em algumas indústrias é fundamental o quê? Limpar os equipamentos, sim ou não? Sim. Entre uma produção de uma linha e outra, a fim de que não fiquem resíduos ou haja interferência no resultado final. Essa parada de máquinas tem que ser planejada de maneira a ter maior eficiência, acontecer em menor prazo e com menor custo. Exemplo, olha o plano mestre de produção nessa questão aqui. Ó. Uma fábrica de sorvetes produz sorvete de morango, baunilha e chocolate. Olha o plano mestre aqui. Na hora de programar as máquinas, baunilha tem que ser o primeiro a ser fabricado. Se eu tenho só uma máquina ou várias máquinas, o primeiro sabor tem que ser de baunilha. Por quê? Pois ele tem um sabor que prevalece sobre os demais. Olha aí. Se o próximo sabor for o chocolate, nem é necessária a limpeza do maquinário. Agora, se o primeiro sabor for morango e depois baunilha, será preciso limpar a máquina, calcular o tempo de parada necessário. Ele está dizendo o seguinte, que se eu produzo vários sabores de sorvete e tal, eu tenho que saber qual vai ser o primeiro. Por quê? Um pode influenciar no outro, e às vezes não vai ser necessário chocolate, às vezes o cara já bota o outro lá em cima, lá o sabor que não vai interferir, o chocolate interfere no sabor dos demais. Ou então, vou precisar fazer o primeiro limpar para depois fazer os outros. Isso é plano mestre de produção. Saber se organizar. Tá? Em relação a prazo de entrega, plano mestre trabalha. Vamos lá. Na medida que os pedidos entram na empresa, ou que ela segue seu plano de produção, na medida que pedidos entram na empresa, são realizados cálculos relacionados ao tempo de cada linha de produção leva para fazer determinado tipo. Gente, vocês acham o seguinte, em que aquele pessoal do iFood, que trabalha com iFood, em que eles calculam que daqui a 30 minutos vai estar na sua casa o pedido? Eles têm algum cálculo que é baseado talvez no prazo de entrega, que é baseado talvez no tempo que está para fazer aquele produto lá, aquele almoço, aquele sanduíche. Então isso é plano mestre, tá? Olha aqui um exemplo. Em uma fábrica de roupas, acontece de um excelente cliente
solicitar o lote específico de peça de roupa, que precisa estar pronto em um prazo de 10 dias. Todos os outros pedidos em processamento têm prazo de 30 dias. Mas esse aqui quer em 10 dias. Os demais têm 30 dias, mas o cara quer em 10 dias. Tá? Com o apoio do plano mestre de produção, o gestor ele pode avaliar a sua capacidade e avaliar o impacto de parar a produção regular para atender aquele pedido emergencial. Bora parar aqui para atender esse pedido especial aí. Tá? Mas se não tiver impacto, né? O sistema vai ajudar a entender os custos, os prazos de necessidade e maquinário preçoado. São exemplos, tá, gente? Vou passar um vídeo para vocês aqui. Se tiver muito baixo, eu desligo ali o ar-condicionado, porque ele dá um som alto ali, tá? Deixa eu sair aqui rapidinho. Mas deixa eu ver aqui. Aí ele termina a aula. A primeira aula, tá, gente? Não é para ir embora, não. Tem um vídeo aqui ainda, peraí. Olha que ele vai explicar passo a passo aqui do plano mestre de produção. Olha só. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Senhor Engenheiro. Quer que eu desligue? Hoje nós vamos aprender a preencher uma tabela de programa mestre da produção. Desligar porque realmente ele dá uma diferença, dá um barulho forte. Ó, presta atenção, programa mestre de produção. Só para vocês entenderem aqui, ele pegou julho e agosto como exemplo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, ok? Demanda prevista, 50. Ele tem já a demanda dele, por isso que a demanda é necessária, tá? Mas tem a demanda confirmada, porque demanda prevista é que tu provavelmente vai vender baseado nos dados. Mas a demanda confirmada é o que de fato foi consumido. Poxa, a previsão, a demanda prevista era 50, mas a confirmada foi mais. Então tem essas variações. Recebimento programados, tá? E aqui, ó, ele fala aqui, é o estoque. E aqui ele vai colocar o MPS, que é o Programa Mestre de Produção. Olha só, presta atenção como ele vai explicar aí. É muito simples, tá? Muito simples. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Senhor Engenheiro. Hoje nós vamos aprender a preencher uma tabela de Programa Mestre da Produção, o MPS. Essa tabela ela é bem simples de você aprender. Aqui nós temos a demanda prevista, que é nada mais do que o que a gente prevê que vai vender nas próximas semanas, nos próximos meses. Temos a demanda confirmada, que é o que realmente vendeu. Perceba que a demanda prevista, no mês de julho, ela está com 50 produtos em cada semana. E na semana de agosto, a gente vai ter uma demanda maior, a gente prevê que vai ter uma demanda maior. Na primeira semana de julho, a demanda confirmada foi de 55 produtos, ou seja, ela foi maior do que a demanda prevista. A gente vendeu mais do que a gente previu que ia vender. Na segunda semana foi 40, na terceira semana 10 produtos, na quarta semana 5. Na primeira semana, no mês inteiro de agosto, nós temos 0 produtos vendidos. Ou seja, pode ser que estejamos na semana 4 de julho, porque é uma demanda confirmada baixa. E como não temos nada ainda, pode ser que a gente ainda não tenha vendido. Bom, vamos começar a preencher essa tabela. Nos recebimentos programados, os lotes que nós criamos no mês anterior. Nós vamos admitir um produto fabricado em lote de 100 peças. Ou seja, quando a gente precisar fabricar alguma peça, a gente vai ter que fabricar em 100 para ficar mais barato. É um lote fechado, a gente não consegue fabricar 10, 20, porque acaba ficando caro. Está dando um exemplo que na empresa dele ele nós temos um estoque que sobrou do mês passado de 5 peças. Ele está dizendo o seguinte, que aqui, ó, por que ele botou aqui, ó, recebimento programado? Porque para ele, está explicando que na empresa dele é melhor fazer um pedido de um lote de 100 unidades porque sai mais barato, né? Aí, ó. Fechado, a gente não consegue fabricar 10, 20, porque acaba ficando caro, não compensa. Nós temos um estoque que sobrou do mês passado de 5 peças.
um estoque que sobrou. Então, por isso que é importante ter demanda, ter estoque e as previsões aí, né? Aí, ó, isso aqui ó, é um estoque que sobrou do mês passado, né? De junho, né? E esse recebimento programado é um lote que a gente fez anteriormente. Ou seja, somando o lote que a gente fez anteriormente com o estoque disponível, nós temos 105 peças, certo? A gente vai usar sempre a demanda prevista para fazer o cálculo, exceto quando a demanda confirmada for maior. No caso da primeira semana de julho, a demanda confirmada foi maior do que a demanda prevista. Então nós faremos o cálculo com esses 55 produtos vendidos, ok? Então nós temos 100 produtos do recebimento programado, do lote que fabricamos anteriormente, e 5 do que sobrou do mês passado, de junho. Nós temos 105 produtos em estoque. A gente consegue suprir essa quantidade de demanda confirmada? Consegue, né? Vai sobrar 50 produtos. A gente coloca nessa lacuna. 50. Agora nós temos em estoque disponível 50 produtos. Perceba que na segunda semana de julho, a demanda confirmada foi de 40. A demanda prevista é maior. Então a gente começa, a partir daqui, a pegar a demanda prevista, porque ela é maior. É melhor sobrar do que faltar, né? Ele sempre baseia pela demanda prevista lá, que é a maior, tá? A gente tem 50 produtos em estoque. Temos uma demanda de 50 produtos. A gente consegue suprir? Consegue, né? Vai ficar 0 produtos. Então a gente manda produzir 100 produtos, um lote fechado. Lembra que a gente só consegue produzir 100 para ficar mais barato? Então a gente produz 100 produtos aqui no MPS. Vocês estão entendendo a lógica aí? Aqui, ó, aqui começou o plano mestre, começou a trabalhar aqui. Tá? Na verdade começou aqui. Mas aqui, de fato, ele começa a elaborar. Para ele suprir a demanda dele daquele mês, o plano mestre, ele se antevém. Viram que nós falamos no começo? Ele antecede para deixar faltar para aquele dia e já ter um saldo para outro dia. Então, ele tinha um saldo de 5 do mês anterior, de junho, mas a demanda prevista dele não é 50. Ele vai suprir com esses 5? Não vai. 5 não vai suprir. Então ele manda fazer o lote de 100 para ele estar mais barato e ao mesmo tempo ele vai suprir a demanda prevista, né? Então ele passa a ter 105 no estoque dele, ele acha que é 50. Só que foi 55, então sobrou 50. Isso aqui é o estoque dele. Vou botar aqui para ficar mais fácil, ficar miudinho aqui, ó. Esse aqui é o estoque atual dele. Mês passado, atual. Tá? Ok. 105, ele vendeu 55. Era 50, vendeu mais, ele ficou com saldo de 50. Com esses 50, ele consegue suprir a demanda do dia seguinte? Consegue. Mas ele vai ficar sem estoque. E aí entra em ação o planejamento mestre. Ele sempre percebe. Opa, vai ter no próximo dia, mas a gente tem que pensar nos demais dias. Então, faz mais um lote de 100. Ok? Seguindo a lógica do plano mestre aí. Tem que sair daqui entendendo. Agora sim, a gente tem 100 produtos em estoque. Na terceira semana, a demanda prevista é de 50 produtos. A gente tem 100 em estoque. Vamos colocar os 100 em estoque aqui. E a gente pagou os 50 produtos da terceira semana. Então vai sobrar 50 produtos em estoque, correto? A gente tem 100 produtos da segunda semana, pagou os 50 da terceira semana, então na terceira semana sobrou 50 produtos. Aqui a gente agora vai pagar o da quarta semana. Na quarta semana a demanda prevista é de 50 produtos. A gente tem 50 produtos em estoque. Ou seja, a gente consegue pagar, só que o estoque vai ficar zerado. Então, a gente manda produzir mais um lote, 100 produtos. Fica em estoque 100 produtos, ok? Acabou a quarta semana de julho, vai começar a primeira semana de agosto. Nós temos em estoque 100 produtos.
e temos uma demanda prevista de 60 produtos. A gente consegue pagar? Consegue. A gente tem os 100 produtos, paga 60, vai nos sobrar em estoque 40 produtos, certo? Agora, a gente tem 40 produtos na primeira semana de agosto e a gente precisa pagar 60 produtos da segunda semana. Não dá para pagar, né? Então a gente manda produzir um lote. Mais 100. 100 produtos. 140 agora. Agora a gente tem 140 produtos nessa segunda semana. Menos esses 60 produtos que a gente vendeu da demanda prevista, vamos ficar com 80 produtos em estoque. Temos agora 80 produtos em estoque da segunda semana. Precisamos pagar esses 60 produtos da demanda prevista da terceira semana. A gente consegue? Consegue. 80 é maior do que 60. Então vamos ficar em estoque com 20 produtos. Plano mestre, mais 100. Temos em estoque 20 produtos. Precisamos pagar 60 produtos da quarta semana de agosto. Não conseguimos pagar, certo? A gente manda produzir um lote de 100. 120. Agora temos 120 produtos. Conseguimos pagar os 60? Sim. Quanto vai nos sobrar? 60 produtos e vai da para o próxima outro semana. mês com saldo. Perceba que esses 60 produtos dessa semana que sobrou, ele vai para a próxima tabela de setembro e outubro, ele vai vir aqui no estoque disponível projetado. Próximo mês. Percebeu? Temos 60 produtos no estoque disponível projetado. Dependendo da demanda prevista dos próximos meses, a gente vai mandar produzir ou não. Por exemplo, se setembro a demanda prevista for 50, a gente não precisa, porque a gente já tem os 60 aqui. É isso aí, galera. O preenchimento da tabela é basicamente esse. Não tem muito segredo. Deu de entender, gente, qual o objetivo do planejamento mestre? Ele trabalha se antevendo a necessidade daquela empresa. E deixa eu ligar que agora esquentou pra caramba, né? Você entendeu, lembra? Rapaz, vocês estão em silêncio. Dá medo que fique em silêncio. Pronto, tá dando mal dó aqui. Olha, sujou aqui. Esse pincel vai recarregar agora. Mas, gente, vocês entenderam então, planejamento estratégico, plano mestre, reduzir custos, aumentar o lucro, se antever as necessidades. Então, isso aqui foi só um exemplo para vocês de planejamento, né? De como se planejar. E essa tabela aqui, ela te ajuda, ó. Ele tem uma previsão de demanda, né? Aqui, ó, mesmo ele não tinha dados aqui de venda confirmada, mas ia sofrer variações se tivesse, digamos, a prevista, mas consumiu 55, então diminui. Mas se consumiu 65, vai alterando esses dados aqui. Mas você vê que o plano mestre de produção ele se prepara para não faltar e, consequentemente, como eu falei a vocês, prejuízo não é só quando sobra, prejuízo é quando falta. E aqui ele deixa não faltar o produto. Beleza? Vamos aqui para o segundo conteúdo, galera, aqui. Deixa aqui. Cara, eu não acredito. O que foi que eu fiz? Eu acho que eu fiz foi... Deixa aqui, vamos ver. Vamos para a próxima página aí. Vamos lá para... Faz o seguinte, responde para mim isso aí rapidinho. Conceitue plano mestre. Vai lá. Conceitue o plano mestre. Você mesmo responde aí. Respondendo a primeira pergunta aí. Porque talvez seja uma pergunta que vai cair na prova de vocês aí.
Eu já te dei aí, né, o conceito. Só faz repetir aí, mas aí no teu livro também te dá um conceito aí, né? É um planejamento estratégico, né? Não esqueça. Conceitue plano mestre de condução. E qual o objetivo do PMP? Qual o objetivo do PMP? Beleza? Conceito do plano mestre e qual o objetivo do PMP? Plano mestre de condução. Sérgio não veio hoje, né? Sérgio? Pronto. Show. Tá? Vocês responderam aí? Diz aí, Anailton, qual o principal objetivo do PMP? Qual o principal objetivo do PMP, Planejamento Mestre de Produção? O objetivo do PMP é se programar para reuniões futuras. E não deixar ser um estoque para a produção. Humberto? Reduzir custo e aumentar a produção. Como? Reduzir custos e aumentar a produção. Raul? Respondeu aí? Eu estou na cabeça. Diz aí. Que é para otimizar custos e excluir prejuízos. Felipe, o que é plano mestre? Coloquei no principal objetivo, que é reduzir custos e riscos às empresas, não deixando faltar mercadoria, não deixar parado em estoque.
Vocês entenderam a lógica da fórmula, né? Que ele se antecede planejando isso aí que está falando. Conceitue, plano mestre. Primeira pergunta. Conseguiu responder? Se não conseguiu, tranquilo. Não? Lá atrás conseguiu, amigo? Primeira. Porque assim, mostra que eles serão produzidos em que quantidade durante um período de tempo. Tudo isso está certo. Tá? Vamos lá, página 56, planejamento das necessidades de materiais. Conceituação de planejamento das necessidades de materiais. Tá? O que você entende por planejamento? Gente, só olhando para cá, você já me responde com suas próprias palavras. O que você entende por planejamento? Está falando de planejamento. Tá? No último assunto. Planejamento das necessidades materiais. O que você entende daqui? Sem precisa nem ler. Planejamento das necessidades materiais. A empresa prevê, né, os materiais necessários para Planejamento mestre é isso. De necessidade de materiais. O cara não fez o gráfico lá explicando? Cara, eu vou fazer um planejamento da necessidade. Se a minha demanda é 50 e eu só tenho 5, então bora fazer um lote aí de 100. Foi isso que deu, planejamento. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, ó. Olha só, o planejamento das necessidades materiais, acompanha comigo aí, é a elaboração de controles dos materiais necessários para a fabricação ou montagem de produtos intermediários, módulos ou produtos finais que existam em quantidade, qualidade e no momento apropriado por formar a garantir os compromissos de entrega. Então, esse assunto aqui agora, vocês vão entender muito claro porque ele vai casar com o PMP, Planejamento Mestre. Então, planejamento de necessidade nada mais é do que uma elaboração, grife isso aí, de controles, ó, é a elaboração de controles dos materiais necessários para a fabricação ou montagem de produtos. E aí vai explicar modo final, tanto final. Então, em resumo, planejamento de necessidades é a elaboração do controle de material necessário. Pronto. Marcou a charada. Tá? Grifa até aí. Vamos exemplificar. Uma confeitaria, tá aí, ó, foi contratada para fazer doces de uma festa de casamento para quanto? 100 pessoas. Vamos imaginar que a noiva encomendou quanto? 200 brigadeiros, 200 cajuzinhos, 200 beijinhos, 200 bombons e 200 bem casados. O casamento acontecerá em 20 dias. Então, a confeitaria precisa ter em mente que, para entregar os doces solicitados, com a qualidade e no tempo desejado pelos clientes, ela precisa levantar toda a necessidade de materiais. O que? Ingredientes, embalagem e etc. Para atender o pedido de compra da noiva. Assim, para produzir 1000 doces, a doceria sabe que no máximo 2 dias antes da produção, ela precisa ter estoque. 30 latas de leite condensado, 5 de açúcar, 1000 embalagens doce, dentre outros. Esse caso é simples, é lógico, e pode ser planejado e controlado apenas com uma anotação em caderno. Ok. Porém, se considerarmos centenas de festas de casamento com os produtos mais diversos possíveis, um simples caderno não será capaz de suprir as necessidades de planejamento e controle das necessidades. Então, é muito simples. Com planejamento de necessidade, nada mais é do que você saber quanto que você vai precisar ter exato de material, e não só o material, mas quanto tempo você vai precisar ter
para produzir aquele produto, quanto de pessoal você vai ter para garantir que aquele produto... Não, eu só tenho um funcionário, só que para atender esse produto, esse pedido, eu vou ter que terceirizar, chamar mais uma pessoa para me ajudar, porque só uma aqui não vai dar tempo. Então, não basta só ter planejamento de material, precisa também ter planejamento de mão de obra. Na verdade, precisa ter, eu trabalho até 6 horas, mas por causa da necessidade, eu vou trabalhar até meia-noite, para poder atender aquele pedido. Gente, vocês vão entender uma coisa, que a cabeça de vocês começa a entrar na administração. Isso é administração pura. Administração pura. O que eu aprendo aqui em logística, porque logística é administração pura. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui no telão para vocês. Olha só. O material, em inglês, tá? MRP, ou Planejamento de Necessidade de Materiais, em português, é um sistema que utiliza cálculos, isso não está no livro, tá? É outro conceito, e lógica, cálculos e lógica, para converter a previsão de demanda, aqui no caso do mil, a previsão de demanda ou do pedido, em programação de necessidade dos itens necessários para a produção. Então, esse exemplo aqui foi um exemplo bem clássico, onde ela pegou a demanda ou o pedido e ela elaborou aí uma programação da necessidade de material. Mas não é só material, envolve também mais mão de obra, envolve, eu falei, precisa de mais pessoas. Cara, vou encher uma laje, deixa que eu encho sozinho, tá ferrado. Vai terminar a noite e o cara tá lá de madrugada. Então contrata quantas pessoas aí? Contrata mais 5 pessoas. Então, isso é planejamento da necessidade, tá bom? Me avisa aí que me passar. Professor, lutando aqui dentro uma situação desse negócio de laje aí. As camaradas lá tentaram subir uma laje, não tinha ninguém, quase ninguém ajudou. Os caras disseram, tem alguém picando aqui, isso é planejamento, professor. Rapidinho que ela apareceu todo pinguço, meu amigo. É uma grade de cerveja. Já era. Cerveja não, é cachaça. Esse viu ligeiro, viu? Rapidinho ajeita, né? É isso aí. É isso aí, galera. Vamos lá. O planejamento da necessidade de materiais a ser utilizado no processo produtivo é essencial para otimizar a composição do estoque e garantir que os itens sejam disponíveis quando chegar o momento de utilizá-los. Tá? Para que isso seja feito de forma mais eficiente, pode-se contar com o apoio da tecnologia e utilizar ferramentas como o MRP, que é Planejamento de Necessidade, que é próprio para esse tipo de atividade, tá bom? Então, tudo isso aqui, gente, é planejamento, beleza? Olha aí, como surgiu isso aí? Tá minúsculo aí, mas eu vou ler. Ao longo dos anos 60, olha o que ele fala aí, a indústria norte-americana atravessava um período enorme de crescimento. Muitas fábricas que produziam para suprir demandas pequenas e locais, viram-se da noite para o dia com um enorme mercado potencial. Imagina você montando um negócio e a venda explode. Caramba, está vendendo muito. É isso aí que aconteceu. E esse vasto oceano azul causou um problema inusitado aos novos industriários. Por quê? Como atender a toda essa demanda sem enorme investimento? Tá? A solução para o problema foi o quê? Repensar radicalmente, em alguns casos, o processo produtivo no seio das necessidades. 2 empresários americanos, está aí o nome deles aí, vou falar que é nome complicado, desenvolveram uma solução e tanto. O seu MRP, que é o Planejamento de Necessidades,
atuava para quê? Para automatizar as compras e reposição de estoque. Em um cenário que o essencial para as empresas americanas crescerem era o dinamismo. Não demorou para a notícia do programa se esperar. Então, isso aí foi criado nessa década aí, esse programa de necessidade, mas a gente pratica isso em casa já, né? Eu, por exemplo, já faço a compra da semana, então eu já faço o planejamento das minhas necessidades para que eu vou comer. É claro, se chegar alguém lá, visitante, pode mexer nesse planejamento que eu fiz aí de produção, de necessidade, né? Olha aí, ó. Tá aí, o mesmo exemplo aí que eu falei para vocês, está aqui no telão. Ó, mesma coisa. Atenção aqui, ó. Isso quer dizer o quê, gente? Que se depende de uma grande variedade de insumos. Quando eu falo de planejamento de necessidade, eu preciso atentar que isso envolve uma variedade de materiais, de produtos, né? Matéria-prima para formar o produto final. Sabendo disso, diversas questões surgem. Quais materiais são necessários? Anote isso aqui, por favor. Quando eu falo, gente, de planejamento de necessidade, ou bate-foto pode ser, eu preciso perguntar para mim mesmo quais materiais são necessários. É tipo aquela pessoa, quem que vai fazer um planejamento e não faz um levantamento de materiais, né? Do que é necessário. Que mais? Em quais quantidades e frequências eu devo comprar? Primeiro, identifiquei qual é o material. Segundo, identifiquei qual é a quantidade. Terceiro, como evitar falhas na produção e, consequentemente, retrabalhos. Quarto, como cumprir o lead time? Sabe o que é lead time? É o tempo certo, né? De entrega para os clientes. Então, anote isso aí, são perguntas necessárias para mim, que desejo, né, realizar um planejamento certo, né, de necessidades para não faltar. Beleza? Botaram aí? Olha aí no teu livro, na página 57, bem aqui, ó, a página 57, a partir, página 57, olha só, a partir dessa afirmação, podemos identificar que o MRP, que é o planejamento da necessidade de produção, ajuda a empresa a comprar e produzir a quantidade necessária e no momento necessário, de acordo com a necessidade do cliente. Essa ferramenta tem como objetivo o quê? Eliminar desperdício e interrupção por falta de materiais. Tá? Planejamento nas linhas de produção. Para atingir esse objetivo, o planejamento MRP considera o quê? O tempo de operação, que representa o período de tempo para produzir um produto, serviço, e o lead time, aqui, ó. Tá? Período do tempo entre o período do cliente e a entrega do pedido de cada processo. O MRP calcula o tempo em que cada componente será necessário. Voltamos ao exemplo da confeitaria, olha aí, com a ajuda do planejamento das necessidades de materiais, MRP, a confeitaria saberia exatamente o que isso me ajuda, ó, o que e quando comprar para atender o pedido do cliente, sem que essa compra cause excesso de ingredientes no estoque, sobra, né? Além disso, a confeitaria teria o quê? A informação exata de quando a encomenda, ou melhor, de quando encomendar esses ingredientes, pois saberia o dia em que os ingredientes seriam necessários e quando seriam entregues pelos seus fornecedores, eliminando os riscos de um suposto atraso na produção dos doces. Como exemplo, podemos citar o componente de leite condensado, que é utilizado, e aí ele vai falando aí, blá, 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 blá.
Ok? Olha só para mim aqui no telão. A base de cálculo, se não está no teu livro. Mas aqui, ó, a base de cálculo é dividida em duas etapas. O plano mestre de produção, olha, casando com o assunto passado, desse agora que acabamos de falar. O base de cálculo para a produção de materiais é o plano mestre e a necessidade de materiais. O foco está nos insumos materiais, também acabado, que são essenciais para a base de cálculo do plano mestre de produção. Ok? Podemos passar? Anota aí. Por que ele fala aqui que o plano mestre de produção é a base do cálculo? Lembra lá do exemplo do gráfico do rapaz do vídeo? Poxa, se o plano mestre meu, se eu compro um lote de 100, se o plano mestre diz que eu tenho que comprar 100, então eu tenho ele como base de cálculo. O plano mestre, que é a quantidade que eu vou ter que comprar para não faltar, então ele é uma base de cálculo. E a minha necessidade. Qual é a minha necessidade? A base de cálculo é a necessidade. Eu preciso produzir 1000 brigadeiros, 1000 doces. É a necessidade. Então, a base de cálculo para esse planejamento é isso aí, ó. Que mais? Vantagens, não está no teu livro aí também, mas entre as principais vantagens que a implementação do sistema proporciona, podemos citar o que, gente? Quando eu me planejo, Márcio, se eu tenho essa confeitaria aqui, quando ela faz esse planejamento, ela reduz o nível de estoque, tá? Para isso aqui, gente, tem que ter planilha. Planilha. Não é da cabeça, não. Planilha tem que ter pelo menos uma base. Por exemplo, um pacote de trigo faz quantos bolos? Tem que ter uma base. Porque o que eu estou comprando vai suprir a minha necessidade. Se tiver uma base, eu vou comprar 10 quilos, 10 fardos, vai sobrar, vai estragar. Tem que ter uma base. Mas quando eu faço planejamento de necessidade material, reduz estoque, reduz. Evita desperdício, evita desperdício. Maior controle sobre a produção e aquisição, aumento da produtividade, simulação em tempo real e integração dos processos operacionais. Vocês entendem que isso aqui é lógica, isso aqui é lógica, mas é interpretação. Eu tenho que interpretar o que ele está dizendo aí. Mas é vantagem? É. Cara, isso aqui está complicado pra caramba. Está melando aqui. Minha mão vai sair toda manchada aqui desse colônia. Bora, vamos lá, pode passar? Tá anotando aí? Anote aí, anote aí. Já? Vira a página do teu livro aí, galera, por favor, página 58. Bora ler o que ele te fala aqui. Bem aqui, ó. Bem. Não sei se você. Porque como eu expliquei para vocês, quando eu leio, meus olhos já são assim. Eu leio assim, gente, eu leio assim, ó. Eu não leio assim, ó. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, assim. Eu lia um livro por semana. Eu estou mais preguiçoso, mas eu lia um livro assim, de 250 páginas por semana. Mas como é que eu lia? Eu não lia assim, ó. Apesar que tem que ler assim, né? Mas eu leio assim. Eu consigo ler, parece que meus olhos cabem aqui. Mas é um negócio estranho, isso é prática isso aí.
Mas, por exemplo, quando eu leio aqui um livro, ó, vai aqui, ó, foi somente na década de 70, porque eu já li que isso aqui é a essência de quem está falando. Foi somente na década de 70 que esse MRP consolidou-se como um sistema de informação, só em 70, né? Ou seja, como um software de controle de estoque para planejamento e controlar a necessidade de materiais. Esse sistema considera o quê? Vamos lá. Demanda futura, relação entre os itens de acordo com a lista de materiais. Os itens não são tratados isoladamente, então o MRP leva em consideração esses detalhes aí. Segundo Corrêa, as principais atividades do MRP são calcular o momento certo e quantidade correta a ser obtida. Tá, professor, esse planejamento de controle de necessidade, ele proporciona o quê? Calcular o momento certo e quantidade correta. Grifa só isso aí, a ser obtido? Grifa isso aí. Próximo, sequenciamento das operações. Próximo, cálculo das necessidades. Sei que vocês estão cansados, galera. Eu sei como é que é. Couro não é fácil, mas é isso aí. Enquanto alguns estão assistindo novela na Globo, vocês estão aqui. Cálculo das necessidades automaticamente, e aí a gente só vai colher o que a gente plantar, né? Cálculo das necessidades automaticamente. Redução de custos fixos, redução de custos. São benefícios, tá? Para quem pratica isso aqui. Olha aqui pro telão, por favor, agora. Tá aí, ó. Isso aqui não está no livro. São outras vantagens que esse planejamento de necessidade. Maior agilidade no processo de planejamento e produção. Aumento da confiabilidade da informação. Por quê? Eu vou comprar certo para a quantidade certa. Eu me planejei, eu me organizei. Não vai estragar. Tá? Olha só, gente. Vou fazer um churrasco, vou fazer um aniversário na minha casa. Vocês estão convidados. Brincadeira. E aí vai ser só churrasco. Calabresa e tal, também frango. Para 10 pessoas. Quantos quilos de carne tem que comprar? Planejamento das necessidades. A média que uma pessoa come, a média, né? Não sei vocês aí, porque tem gente que come pra caramba, né? É 200 gramas de carne. Eu sei disso já. Sério. É 200 gramas de carne, em média, que uma pessoa normal come. Em média. Mulher come, né? Quando eu estou calculando mulher. Mas se for só homem, meu irmão, pode botar meio quilo de carne aí. E come pra caramba. Mas em média, uma pessoa come 200 gramas de carne. Então, se eu for fazer só churrasco para 10 pessoas, quanto quilo de carne eu vou comprar? Hã? 1 quilo? Não, são 10 pessoas. E cada uma come 200 gramas de carne. 12 quilos de carne. Só que aí eu vou comprar algo a mais, porque de repente vai ter alguém que come, para não ficar muito certinho, né? Vou comprar logo 2,5 kg. Entendeu? Isso é planejamento de necessidade. Então, aumenta a confiabilidade. Refrigerante. Em média, eu tenho já esse cálculo porque eu já trabalhei com isso aí no passado. Em média, uma pessoa toma quanto de refrigerante? 180 ml. Normal. Uma pessoa normal. Uma pessoa normal igual você, né? Come mais, bebe mais. E aí eu calculo o quê? Quantos litros de refrigerante eu vou fazer? Calcula. Se é 180 ml por pessoa, 180 ml, se vai ser 10 pessoas, dá quantos litros? 1,8 litro. Uma garrafa de 2 litros dá. Mas aí, como eu não quero que tenha muito certinho, um pouco mais um. Mas eu acabo fazendo uma previsão de demanda. Já tem dados, é só você fazer. É só pegar na internet, tem tudo, dados exatos de quanto você gasta para tal coisa. Entendeu? Não dorme não, velho. Opa, tá assinando também? Pra gente já terminando aí a aula aí, gente. Aguenta aí. Vou falar sobre árvores. Vira a página aí.
Lá, aqui ó, 6.2, página 60, estrutura do produto e árvore do produto. Estrutura do produto e árvore do produto. Equilíbrio financeiro, claro. Não vou gastar dinheiro com quem. Vocês já compraram alguma coisa que não era necessário para de vocês? Compraram assim meio pulso, aí chegou assim no meio do caminho, por que eu comprei isso aqui, bicho? Já aconteceu comigo, de eu comprar o negócio e. Pô, por que eu comprei isso aqui, irmão? Puta merda, não. Ó, eu acho que foi pra vocês que eu falei na Riachuelo, por exemplo, ali eu fui olhar, fui entrar nessa Riachuelo, promoção, e eu comprei uma calça um dia desse. Eu vou comprar, o cartão tá zerado aqui, mano, vou comprar. Na hora que eu peguei, pra ir no caixa, a voz da consciência falou assim, pô, tu tem 5 calças na tua casa, tem calça que tu nem usa, pra comprar mais uma pra quê? A voz da consciência falou mais alto, né? Eu voltei, obrigado. Deixei lá. Vim embora, gente, caminhando. Rapaz, ainda bem que eu não comprei. Pra quê? Né? Gente, vamos lá, rapidinho. Árvore do produto. Tá aí na página 60. O que é a árvore do produto? Aqui, ó. As estruturas dos produtos. Eu acho que está de uma forma diferente, gente, tá? No teu livro, bate foto aí. As estruturas dos produtos são definidas com base na etapa de produção. Brigadeiro, qual é a estrutura que usa para fazer o brigadeiro? Um bolo, etc. e tal. O projeto dos produtos e a lista dos materiais necessários para a produção. Um exemplo do churrasco lá. Existem algumas formas bastante encontradas no mercado e as variações são estabelecidas com base nos itens necessários no processo produtivo. Vamos usar como exemplo A, B, C, D, ok? Passa rápido aqui. Mas antes disso aqui, ó, olha esse exemplo aqui. Árvore do produto. Quando você ouvir esse termo, o que é a árvore do produto? São os elementos que compõem o produto, necessários para produzir aquele produto. Aqui, ó. Seja o produto A composto da submontagem B, C e A. Produto A, qualquer produto. Abaixo dele, para produzir esse produto, isso aqui é a árvore. Produto B, produto D. Por sua vez, é produzido a partir do componente D, E, F, C. Então você vê que dependendo do que está sendo produzido, existem vários produtos abaixo deles. Isso é árvore de produtos, tá? Muito simples, muito prático. Olha aí, outra coisa aqui, ó. Uma lapiseira, uma caneta. Isso aqui, para quem trabalha numa indústria grande, ele tem que saber isso aqui. O que é necessário para produzir aquele produto? Ó, o corpo externo precisa de bolso, que é aquela, né? Tipo seria, eu acho que é a tampa, né? O miolo, a árvore do produto. O corpo da ponteira, guia da ponteira e a tampa. Tá aqui a tampa. Isso é a árvore do produto. Mas só que abaixo dele, ó, o corpo externo, plástico ABS, corante azul. Esses aqui, ó, no miolo, borracha, capa da borracha, abaixo dele, fio da borracha. Então, isso aqui é a árvore do produto. Cada produto, para mim fazer, gente, para que eu estou falando isso aqui? Para mim fazer um planejamento das necessidades de produção, eu preciso saber o que compõe esse produto. E aí eu vou fazer lá a minha árvore do produto, ok? Forma A, rapidamente, possui grande variação da utilização de matéria-prima e costuma fazer parte da situação em que muitos insumos diferentes geram poucos produtos finais. Em outras palavras, grandes volumes de itens geram poucos produtos acabados. A forma B possui baixa variação. O que ele está falando aqui, gente? Que cada produto ele tem a sua importância. O A aqui está dizendo o seguinte:
ele produz uma grande variação de matéria-prima. Então, seja é fácil de conseguir. O B, ele possui uma baixa variação de matéria-prima. Então, ele é mais difícil de encontrar. O A é mais fácil, o B é mais difícil, mas pode ser qualquer. E o C possui baixa variação de matéria-prima e grande possibilidade de gerar múltiplos acabados, porém, diferente das formas anteriores, não possui alta padronização no processo. E assim por diante. Gente, aí no teu livro, ele vai falar sobre o MNP e o MP2. Tá? Vira a página aí, bem aqui, página 63. Desdobramento das necessidades de materiais. Para ficar mais claro na nossa mente, é que ele diz o seguinte, que o MP1, que é o planejamento da necessidade, aqui ó, tá? Planejamento da necessidade, é isso aqui ó. E esse aqui é uma evolução desse aqui. Já o MRP2 é a planejamento dos recursos de manufatura. Então, esse primeiro aqui, que é o planejamento das necessidades, que já expliquei aí, igual o exemplo de churrasco. Esse aqui, 2, que usa essa nomenclatura aqui, ó, 2, já é o planejamento não só das necessidades, é o planejamento dos recursos de manufatura. O que é manufatura? Trabalho manual, né? Olha só, deixa eu ver se está aqui. Qual é a diferença entre esses dois? Vamos lá. Como a própria tradução dos termos deixa entrever, tá? O primeiro, das necessidades, está relacionado à compra de materiais, como já expliquei a vocês, tá? Ok. Já o segundo aqui, está aqui no teu livro, ele vai além, ele permite antecipar exigências futuras com base no histórico de compras da organização. Ou seja, esse sistema não apenas automatiza a aquisição, como gera sugestão de listas posteriores. Olha, deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. Olha aí no teu livro aí rapidamente. Aqui, ó, no entanto, mesmo que o sistema MRP2, que é o sistema de planejamento, mas não de necessidades, facilitasse o trabalho de cálculo de necessidade de estoque, não conseguiria satisfazer plenamente as necessidades das empresas, exigindo novas habilidades do sistema de informação, etc. Gente, encerrando a nossa aula de hoje, eu quero que você saia com a sua cabeça pegando fogo aqui para a cara de vocês. Eu sei que está cansada, mas parabéns aí pelo esforço, tá? Dedicação de vocês aí no estudo, mas que saia hoje com esses dois assuntos aí. O primeiro, qual foi? Planejamento médio de produção. Não lembro mais nada. Planejamento médio de produção e planejamento Necessidades materiais. Boa noite. Bom por Deus. Será que eu fiz mais vocês, né? Vou encerrar aqui a gravação.